Como levar a igreja brasileira a ser resiliente e ajudar os pastores a enfrentar os desafios da igreja brasileira nesse tempo? Isso é o que vamos tratar um pouquinho hoje nesse último episódio dessa série da Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, essa série que batizamos de O Pastor Resiliente. Ele é fruto de uma série de pesquisas que a Barna realizou nos Estados Unidos, que estão nesse livro chamado Pastor Resiliente, e que a Envisionar também realizou no Brasil nos últimos meses, com mais de 1.100 pastores, 220 denominações diferentes de todos os estados brasileiros, e que traz uma riqueza incrível para a gente decidir como manter a chama da nossa vocação, do nosso chamado, nesse tempo de mudanças tão rápidas e desafiadoras pós-pandemia. Bom, hoje a gente vai tratar a segunda parte sobre os desafios para o pastor resiliente no Brasil. No episódio passado, a gente tratou dos 2 primeiros desafios, dentre 4 principais. Os 2 primeiros eram: é tempo de buscar uma visão de futuro. Eu falei sobre igrejas que estão acomodadas, pastores que estão acomodados e que a gente precisa olhar para essa visão de futuro. O segundo desafio era exatamente reduzir o ativismo, melhorar o foco e cuidar das pessoas, pastorear e discipular as pessoas. Hoje, em complemento a isso, eu gostaria de falar de 2 outros desafios que são gigantes, são desafios macro, dentre esses 4 que a pesquisa revelou sobre a realidade da igreja brasileira. O terceiro desafio, eu diria, é o da transfusão de experiências entre gerações. Bom, é certo que esse sempre foi um desafio em qualquer geração. Cada geração tem o desafio de passar para a próxima o bastão das suas experiências, daquilo que aprendeu, e a nova geração tem o desafio de receber aquilo se quer errar menos. Cada vez mais a gente vê um número maior de gerações convivendo. No passado a gente tinha no máximo 2, 3 gerações convivendo juntas. Hoje a gente tem 5 ou 6 às vezes. A gente tem gente ainda da geração veterana, hoje a gente tem os baby boomers, a gente tem a geração X, a gente tem a geração Y, a gente tem os millennials e agora a gente já tem a geração alfa, né? Os bebês e as crianças pequenas. Então a gente tem 5, 6 gerações convivendo ao mesmo tempo, o que torna ainda mais desgastante esse desafio. Mas é interessante observar que talvez, ao mesmo tempo que a gente teria mais chances de fazer uma transfusão de experiências, de aprendizados entre gerações, elas estão cada vez mais distantes. Apesar da faixa de anos entre uma geração e outra ser menor, parece que elas estão cada vez mais distantes. E isso traz então à mesa 2 palavras: conexão e transfusão. Ou seja, como é que a gente conecta essas gerações tão diferentes, tão distintas, para se respeitarem, para quererem aprender e crescer umas com as outras, e como é que a gente pode fazer essa espécie de, entre aspas, transfusão de experiências, de aprendizados e de convivência? Bom, o Martin Luther King Jr., um pouco antes de falecer, num dos seus últimos sermões, falou de uma coisa muito prática e muito simples que a gente pode ter como referencial. Ele usou a experiência dos 2 bois que são usados para arar a terra numa fazenda. Naquela época, obviamente, nos anos 1960, as máquinas ainda não dominavam a lavoura para se fazer o arado da terra, eram os animais que faziam isso, ou as mulas, ou os bois. Então, ele usou esse referencial como exemplo. E ele disse: se você coloca 2 bois velhos para arar a terra, eles vão arar a terra certinho, direitinho, não vai ter desvio, não vai ter muita perda, etc., porque eles têm experiência. Mas eles vão muito devagar, a gente gostaria que eles fossem mais rápido. De outro lado, se a gente coloca 2 bois novos para arar a terra, eles têm muito vigor e muita força, eles vão arar quilômetros a mais que os 2 bois velhos.
mas eles não têm experiência. E eles vão fazendo um zigue-zague e, na verdade, você vai acabar perdendo grande parte da plantação depois, porque não foi arado corretamente a terra para sementes serem plantadas. Então, o Martin Luther King Jr. Encerrou essa história com a seguinte sugestão: para arar corretamente, a gente precisa colocar um boi velho e um boi novo. O boi velho vai dar a direção para que não fique em zigue-zague. Ele vai mais devagar, mas ele é compensado pelo boi novo, que puxa mais rápido e faz com que o boi velho ande um pouquinho mais rápido, mas ele impede que o outro se desvie do caminho. E assim a gente consegue tanto um resultado maior no preparo da terra, quanto um resultado maior na colheita. Eu diria que talvez essa pequena ilustração ajude a gente a entender o que precisamos fazer hoje. Na igreja, a gente vê tantas pessoas com tanta experiência, às vezes sendo deixadas de lado, deixadas para trás, porque as gerações mais novas não querem usar a experiência ou aprender com a experiência dessas. Ao mesmo tempo, às vezes, os mais experientes não querem também aprender com os mais novos para que haja essa troca. Então, por causa desse distanciamento, por causa, às vezes, dessa quebra, não só de unidade, mas de alinhamento de pensamento, a gente tem perdas incríveis. Em muitas situações, eu tenho usado a expressão de que a gente não tem transições, a gente tem rupturas. Eu conheço inúmeras igrejas e denominações onde não há transições. Passa uma geração inteirinha para que depois surja uma nova geração e comece tudo outra vez e repita as mesmas experiências, os mesmos erros que as gerações anteriores tiveram, e com isso a gente demora muito mais para aprender, tem muito menos resultado e muito menos impacto. E aqui nós não estamos falando simplesmente de uma empresa, mas nós estamos falando do reino, de como o reino poderia avançar muito mais. Então perceba que o desafio número 3 é esse. Como é que a gente conecta as gerações? Como é que a gente faz uma transfusão de experiências e de legados entre gerações? Eu me lembro de uma experiência que eu tive dando consultoria para uma denominação que na década de 60 viveu um grande avivamento no Brasil. E agora, muitos anos depois, eles estavam extremamente frustrados porque eles perderam as novas gerações e eles estavam em declínio. E a grande frustração deles é que as novas gerações não estavam vivendo um avivamento. E foi muito interessante que a conclusão que eu cheguei e compartilhei com aqueles irmãos foi a seguinte: avivamento não dá para se transmitir, é uma experiência pessoal de cada um. Mas a experiência que vocês tiveram vivendo um avivamento lá atrás também não foi transmitida do ponto de vista prático para eles, de estimulá-los a viver um novo avivamento, e por isso ele se perdeu ao longo do tempo, e parece que a torneira fechou, e agora não só a torneira fechou no aspecto do avivamento, mas essa nova geração estava totalmente distante e havia se perdido. Percebam o prejuízo quando a gente não conecta as gerações para que haja uma transfusão de experiências e de legado. Isso leva então a um quarto e último desafio que tem a ver com a essência da missão de Jesus. Esse desafio tem a ver com colocarmos energia no discipulado e no desenvolvimento de líderes. Bom, minha gente, pode parecer que esse é um desafio muito simples e sobre o qual eu já falei em vários outros episódios e venho falando disso, eu não me canso de falar disso porque a gente tem dados, a gente tem pesquisas, a gente viaja o Brasil inteiro e fora do Brasil, a nossa equipe interage com centenas, milhares, na verdade, de pastores e de igrejas a cada ano. Mas esse é o ponto comum. Percebam que a pesquisa revelou que 75% dos pastores se sentem exaustos, parcial ou frequentemente, do ponto de vista ministerial. 53% dos pastores dizem que não têm líderes suficientes para operar.
Perceba que há uma relação direta entre as duas coisas. Por que é que você se sente exausto em qualquer situação? Porque você tem que trabalhar mais e fazer o trabalho de 2, de 3, de 5. Automaticamente é porque você não tem líderes para suprir essa necessidade. O D.L. Moody tinha uma frase muito interessante que dizia assim: ao invés de fazer o trabalho de 10 homens ou de 10 pessoas, prepare 10 homens para fazer o trabalho e você vai só supervisionar o trabalho deles. Isso é o que muitos pastores não estão fazendo, eles estão puxando para si o trabalho de 5 ou 10 pessoas. Isso está levando a essa exaustão ministerial, além da emocional e física, e isso tem feito com que cada vez mais a gente não esteja investindo no discipulado e no desenvolvimento das novas gerações de líderes. Bom, se cada geração achar que vai resolver o problema sozinha, nós teremos mais rupturas do que transições. Se cada geração achar que tem condições de fazer tudo sozinha, sem capacitar líderes, cada vez mais nós vamos ter pastores e líderes exaustos, morrendo pelo caminho, porque não estão fazendo aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus recomendou, aquilo que Paulo fez, aquilo que Paulo recomendou em Efésios 4. Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para quê? Equipar os santos, para os santos trabalharem, para a igreja crescer. Perceba que tem uma porção de coisas que nós efetivamente não vamos conseguir transmitir porque é experiência pessoal, como no caso do avivamento que eu mencionei. Isso se vive, não se transmite. Você pode apenas desafiar a próxima geração. Mas, de outro lado, aprender com os que erraram faz toda a diferença. Faz a gente aprender mais rápido, faz a gente ir mais longe, faz a gente ser mais profundo e mais efetivo. Ativismo só traz exaustão, ainda mais quando o pastor e alguns poucos líderes estão acumulando a grande maioria das atividades da igreja, ao invés de investir na vida de outros. Discipulado traz transformação e renovação da alma do pastor. Desenvolvimento de líderes traz multiplicação e avanço do reino, da obra, da igreja, do impacto da igreja para alcançar mais pessoas para Jesus. Agenda cheia traz basicamente frustração e cansaço, mas líderes equipados trazem transformação e trazem multiplicação e renovação da alma do pastor. Bom, esses são os 4 grandes desafios da igreja brasileira. Em primeiro lugar, visão. Em segundo lugar, reduzir o ativismo e melhorar o foco e o cuidado das pessoas. Em terceiro lugar, conexão entre as gerações e transfusão de experiências. Em quarto lugar, energia total no discipulado e no desenvolvimento de líderes. Bom, e agora? E agora, pastor? E agora, líderes de igrejas, que a gente já apresentou aqui um panorama para você da realidade americana, da realidade brasileira, dos desafios da igreja, dos desafios do pastor. Eu queria dar algumas sugestões práticas ao final dessa série que vocês podem implementar imediatamente. Primeiro, busquem o livro, você vai ter o acesso aí se você quer adquirir o livro. Comprem o livro, discutam ele entre a liderança da igreja e o pastor. Pastor, junte mais um grupo de pastores para conversar sobre isso. Peguem esses podcasts, compartilhem com outras pessoas, outros pastores, para que isso crie uma corrente multiplicadora e possa gerar impacto na vida de muita gente. Pastor, monte grupos de companheirismo, mesas redondas onde você e os seus colegas podem discutir esses temas. Na igreja, criem grupos com a liderança da igreja para conversar sobre isso. Peguem essas informações, analisem, se debrucem sobre elas. Vocês têm meses de trabalho pela frente para fazer isso e gerar uma reflexão mais profunda. De outro lado, lembrem o seguinte: pastores que não são resilientes, sem visão, vão gerar igrejas sem direção e crentes sem senso de missão. E não é isso que a gente quer. Em resumo, a gente sabe que os pastores estão enfrentando desafios para serem resilientes, as igrejas estão enfrentando desafios
mas lá no fundo existe uma paixão do pastor pelo seu chamado, existe um senso de missão, existe possibilidade de fazer diferença. O que nós precisamos agora é reagir a isso. E eu espero falar das reações que vocês vão ter como igreja, espero falar das reações que você, pastor, vai ter junto com seus amigos. E eu espero que isso cause um grande impacto na sua igreja, na sua cidade e na nossa nação, para que a gente tenha mais pastores resilientes, mais igrejas resilientes, que sabem como ser igreja e como cumprir a missão de Deus nesse tempo e nessa geração. Um grande abraço, Deus use a vida de vocês e Deus os abençoe.